Eu quero saudar você que nos acompanha pela plataforma da Rádio Manaim, TV Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé. Estamos tratando a respeito da criação. E ainda no sexto dia, nós vamos falar sobre "E eis que era muito bom". Estamos falando da criação do homem, ainda falando a respeito desse aspecto, um homem como a criação especial de Deus. Alguns aspectos muito importantes que verificaremos aqui neste programa sobre essa formação do homem, aquilo que Deus ele fez de uma maneira esplendorosa. Estamos aqui com os membros do Grupo Ciência e Fé, Pastor Eduardo Rosetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor Willer, a paz do Senhor Tiago. Pastor Tiago está aqui mais uma vez conosco. Até que há 2 episódios atrás o pastor Tiago nos abandonou. Faltou, aqui, né? É mesmo, Tiago. Estava... Mas ele não deixou de mandar uma contribuição. Não. Mandei o vídeo. Ah, sim, participando. Que bom. Isso é muito importante, não pode deixar. Ele disse que o programa foi bem melhor. É mesmo? Nós tivemos até mensagem no chat: cadê o pastor Tiago? Ah, tá vendo? Olha só. Bom, nós vamos ler aqui o texto base daquilo que é o episódio de hoje. Eis que era muito bom. Está em Gênesis capítulo 1, verso 31. O texto fala assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Essa expressão muito bom, ela vai nos falar de coisas muito especiais. De uma certa forma, falamos ainda um pouquinho a respeito disso, mas verificamos que nos dias que antecederam ao sexto dia, surge aquela expressão: viu Deus que era bom, a formação ali dos animais, por exemplo, como almas viventes, o homem também como uma alma vivente, mas o muito bom, a gente já pode até começando a explorar esse aspecto, falando o seguinte, que o homem ele tem 2 origens, né? Um pó da terra que vai designar a sua parte biológica, né? a sua mente e tudo mais, mas vemos algo que vem da parte de Deus, o fôlego da vida. E aí Deus ele também vai fazer essa expressão daquilo que é muito bom. Mas há outros aspectos também que nós podemos explorar em relação a este muito bom. E vou começar aqui com o pastor Eduardo Rosetti, do que a gente pode falar sobre isso. É interessante que a expressão muito, ele chama a atenção, né? Porque ele só aparece aqui ao término da criação, só aparece ao término do sexto dia, né? Todos os outros dias foi bom, né? E quando ele diz que eis que era muito bom, ele está aqui ampliando o sentido. Ele quer dizer, foi uma criação funcionalmente boa, foi uma criação esteticamente boa, que cumpria bons propósitos e que terminou de modo espetacular com a criação do homem. Então, ao término, ele viu a obra que ele havia planejadamente criado, né, cuidadosamente criado, e ao final ele viu que tudo havia se completado exatamente como ele havia previsto. Daí a expressão muito bom, muito boa, muito bom, né? Tudo que ele tinha criado, né? E esse muito bom, nós podemos falar muitas coisas sobre o muito bom. Você vê que ele, como o pastor Rosetti falou, ele fala do muito bom após a criação do homem, né? Ele cria o homem, e o homem veio, ele cria toda a infraestrutura para colocar o homem, ele coloca o homem, e agora ele entende, não, isso é muito bom, porque agora ia começar algo que não havia acontecido em toda a eternidade antes desse momento. Você repara que Deus, ele é de eternidade a eternidade, ele é Deus. Mas agora vai começar uma coisa que não aconteceu em toda a eternidade anterior, que era Deus se relacionar com o homem. Então, a partir do momento que ele criou todas as coisas, colocou o homem, agora é muito bom, porque agora ele ia começar a ter um relacionamento com o homem, com aquela criação. Ele ia começar dali por diante a fazer uma coisa
que era para Deus era e ainda é prazeroso, que é se relacionar com o homem, descer toda tarde ao Jardim do Éden para conversar com o homem. E Deus quer fazer isso conosco, né? Por isso que ele fala assim, olha, muito bom. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se agrada dessa posição porque ele nos criou para isso, para estarmos próximos do Senhor. Exato. E para Deus é muito bom que nós estejamos próximos do Senhor, né? E para nós é ainda melhor, para nós ainda é maravilhoso estar na presença do Senhor. Por isso ele vai lá, olha, muito bom, porque agora eu vou começar a me relacionar com o homem, agora eu vou começar a descer no jardim, vou começar a conversar com o homem, e ali ouvir as necessidades. E hoje Deus desce ao nosso encontro para ouvir as nossas necessidades, os nossos anseios. E para isso é muito bom para Deus e para nós é ainda melhor, ainda maravilhoso. Quando ele fala muito bom, toda a estrutura física estava preparada para dar início agora ao relacionamento espiritual. Então, o muito bom incluiu aí essa questão do relacionamento espiritual do homem. Quer dizer, cada partícula do universo estava em seu devido lugar para cumprir este propósito especial de Deus. E estruturas belíssimas. Quando você olha, por exemplo, a estrutura de uma galáxia no universo, você acha maravilhoso. Quando você olha uma estrutura química, uma estrutura atômica, quando você olha tudo aquilo que é bem planejado, que aí você olha para isso e fala assim, rapaz, que negócio maravilhoso, que negócio... E aí por isso que o homem fica indesculpável, porque quando ele olha para isso, não tem como ele não ver a mão de Deus. Só que isso tudo para Deus, tudo que você vê, e é um exemplo que a gente usa muito na astronomia, pastor, que é Saturno. Quando você vê Saturno mesmo, quando você vai lá no telescópio e olha Saturno, você tem outra visão do universo, que você vê como Saturno é belíssimo. Mas tudo isso que a gente olha, que a gente acha maravilhoso, para Deus é secundário. O principal era o relacionamento do homem com Deus. Para nós, às vezes, se torna primário a gente olhar para essas coisas, falar, como olhar para uma Campinas, como olhar para uma cachoeira e não notar a beleza Exato. dessas coisas. Mas a beleza, aquilo que é muito bom para Deus, é quando Deus pode se relacionar com o homem. Isso. Extraordinário. Então podemos dizer que dentro disso que Deus ele preparou, desse relacionamento, Deus jamais se afastou da criação. Então ele cria todas as coisas, cada dia tem um significado, tem um elemento diferente que ele cria. Isso. Mas ele cria com propósitos e ele cria isso acompanhando. Então ele não foi um Deus em que alguns aí fora podem até pensar que é um Deus que criou e deixou as coisas acontecendo. E por que a gente está falando sobre isso, né? Porque o nosso Deus, primeiro, nós temos uma experiência com Ele, nós sabemos quem Ele é porque Ele fala conosco. E assim Deus desejou fazer desde o princípio, se relacionando com o homem. E Ele continua relacionando com o homem, com aqueles que abrem o seu coração para se relacionar com Ele. Mas nós falamos a respeito disso porque no século XVII surge um movimento, que é o movimento do deísmo. Então, o deísmo, ele não nega a existência de Deus, nunca negou a existência de Deus. Então, o surgimento do universo, do planeta, até mesmo do homem, ele pode ter ocorrido na concepção do deísmo, né, por um Deus. Mas um Deus que criou tudo e como se ele tivesse abandonado a sua criação, deixando que as leis, entre aspas, as leis naturais, dessem continuidade a tudo. Esse movimento, ele se tornou muito perigoso porque ele abriu uma possibilidade para diversos tipos de pensamentos, diversas ideias. E aí nós observamos que isso se deu no século XVII. 2 séculos seguintes, nós vemos o Charles Darwin com uma proposta, e ele dá uma caixa maior, ele dá um arcabouço maior para as ideias, que ele traz o deísmo, misturando isso com o evolucionismo. Então a gente verifica que no século XIX ele desenvolve o livro A Origem das Espécies, e o naturalismo então é a verdade de muitos a partir daqueles dias. E como isso é perigoso? Porque quando o homem ele percebe que, olha, se um Deus
que, segundo dizem, ele existe. Ele criou, mas deixou que as leis naturais governassem tudo. Então esse Deus, ele não é tão poderoso assim. Que Deus é esse? Que faz o universo, que cria o homem, que cria os seres vivos, mas deixa eles evoluírem ao longo do tempo e se modificarem ao longo do tempo. Então essa perspectiva é o que trouxe na concepção humana, posteriormente, o ateísmo. E aí deu lugar ao ateísmo científico. Então, a gente traz esse assunto, até chamando até o pastor Eduardo Rossetti para participar aqui conosco, mas porque isso se tornou muito perigoso, principalmente com relação aos nossos jovens, que corriqueiramente se deparam com esse tipo de assunto nas universidades, tanto na parte da filosofia quanto na parte da biologia, porque nós conhecemos exatamente o Deus que nós servimos, o Deus que criou todas as coisas. E a gente vê não apenas o pensamento evolucionista, querendo ali trazer uma mentalidade puramente racional, no sentido de materialista, né, um aspecto material, mas nós observamos também essa influência do racionalismo. Ou seja, se eu observo um determinado objeto, se eu observo a criação e sei exatamente como aquilo aconteceu, por processos naturais, eu já desconsidero até mesmo a possibilidade da existência de um criador qualquer, porque eu estou enxergando apenas aquilo que é material. E o que é material, ele para mim é o suficiente. Então, o materialismo, ele se associa ao racionalismo e leva o homem ao afastamento de Deus. Isso. Não é? Mas o que exatamente Deus ele quer? Que o homem ele tenha uma experiência com o Deus Criador que está descrito na palavra. E quando o homem ele descobre exatamente quem é esse Deus e que há algo dentro dele que não é puramente material, mas é espiritual, aí ele entende que é algo muito bom. Isso. Muitas pessoas podem dizer assim, tantos assuntos tão importantes para serem tratados na Bíblia, né? Tantas doutrinas a serem aprofundadas na Bíblia. E por que se fala de criação? Porque a criação nos reconecta a Deus, desde o começo. Essa é a estratégia que o agnosticismo, que o deísmo, que o ateísmo usa para separar o homem de Deus. É negar os princípios da criação. Quando ele diz, não foi Deus quem criou o mundo. Não é? Não, a criação, o mundo já existe. Existia a matéria desde o princípio, a matéria é eterna. Não é? Então, e ela veio apenas sofrendo evoluções para chegar ao estágio evolutivo que chegou nos tempos atuais. Então, quando eu digo isso, eu desconecto o homem à sua verdadeira origem, que é a origem divina. Então, quando a Bíblia fala que Deus, ao criar o mundo, ele viu que era um mundo muito bom, então ele me convida a olhar para o mundo com o mesmo olhar de Deus. E quando eu olho para o mundo com o mesmo olhar de Deus, eu vou ver um mundo muito bom. Eu verei a beleza de Deus em cada partícula do universo. Cada partícula do universo não está posicionada a esmo. Há um sentido, há um significado, há uma razão de ser. Né? Um cientista honesto, ele declarará essa realidade como resultado dos seus estudos, como resultado das suas pesquisas, não é? Mostrando a regularidade, mostrando a constância, né?
como elementos que lhe permitem até mesmo iniciar suas pesquisas. Porque se nós estamos diante de um universo aleatório, onde as ocorrências se dão mediante mutações, acasos, então o universo ele não se presta à pesquisa. Como que eu vou pesquisar regularidades no universo irregular, no universo caótico? Né? Então, é exatamente esse o sentido de nós voltarmos à criação e vermos lá a sabedoria, a ordem, a sequência, né? O cuidado de Deus em cada detalhe, em cada aspecto da sua partícula. Então, essa é a razão de ser. E é por isso que o esforço o progressismo é nos tirar o olhar daquilo que é o olhar de Deus na criação. E precisamos entender também que nós estamos numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, todo o esforço do Senhor é nos trazer para perto dele. Certo. E aí nós vamos ver o seguinte, como que se comprova a existência de um Deus que se preocupa com todo o aspecto da criação. Se Deus não se preocupasse com a criação, ele não precisava enviar Jesus. Sim. Né? Porque era só deixar que as coisas acontecessem ao longo do tempo e acabou. Exato. Mas ele envia Jesus para resgatar o homem, para resgatar aquilo que é a coroa da criação de Deus, né? Para resgatar o homem. Então ele envia Jesus. E aí parte da nossa vida espiritual, toda ela fica firmada nesse pilar maravilhoso que é a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que Paulo vai até falar, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a nossa vida espiritual está firmada nessa rocha maravilhosa que é Jesus na sua morte e na sua ressurreição. E aí depois vem aquele que é o adversário, né, para eliminar esse pilar. Porque se eu derrubar esse pilar da morte e ressurreição de Jesus, eu derrubo toda a salvação do homem, né? Então, aonde eu vou derrubar esse pilar? Ele vai primeiro na criação. A criação não existiu. Exatamente. Porque se a criação não existiu, o homem não pecou. Se o homem não pecou, ele não precisa de Jesus. Então ele vai lá na criação e fala assim, olha, a criação não existiu. Porque ao eliminar a criação, eu elimino também o sacrifício de Jesus. Então por isso que nós, servos do Senhor, nós não podemos crer num processo evolutivo, seja ele qual for. Seja ele guiado, não guiado, estabelecido, não estabelecido. Nós não podemos crer num processo evolutivo porque Deus criou o homem e o homem pecou e Deus veio resgatar o homem. Se eu crer num processo evolutivo, eu vou passar a ser o seguinte, não, Deus não criou o homem. Se Deus não criou o homem não pecou. Se o homem não pecou, não precisa de Jesus. Mas nós não, nós cremos na criação e, portanto, nós cremos também na redenção através do poder do sangue de Jesus. E aí vem aspectos científicos posteriores para tentar derrubar também novamente esses pilares. Olha, não, aí vem o naturalismo, o deísmo. Ah, não posso provar a Deus. Realmente, pelos métodos científicos, pelo método científico, é impossível provar a existência de Deus. Isso. Pelo método científico. Sim. Mas eu vou fazer uma pergunta. É impossível provar a resistência de Deus? Não. Pelo método científico é impossível provar a resistência de Deus. Só que é impossível provar a existência de Deus? Não, porque a palavra diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Então, o Senhor vai fazer prova de mim. Ou seja, você tem como provar que Deus existe. Não pelo método científico, mas pela sua entrega ao Senhor, e Deus vai se revelar. E aí quando Deus se revela ao homem, você não tem mais as dúvidas. Porque quando Deus se revela ao homem e ele se mostra um Deus presente, um Deus poderoso, deixa de ser um aspecto relativo para ser um aspecto absoluto. Porque agora você teve uma experiência com Deus. E aí você vai entrar nesse universo que Deus chamou de muito bom. Você vai entrar num universo onde viver na presença de Deus é muito bom, é maravilhoso. Mas é um aspecto que você vai provar não pelos métodos científicos, você vai provar pela ação de Deus na sua vida. Paulo, no caminho para Damasco, ele não cria em Jesus.
não cria no Deus que morreu e ressuscitou. Ele era religioso? Era. Mas ao ter uma experiência com Jesus, a experiência de salvação fez algo nele que mudou a sua vida. Olha, agora eu tenho uma experiência com Jesus vivo. Ninguém precisou falar só, Jesus está vivo, Jesus... Não, Jesus falou com ele e ele teve essa experiência. E depois disso ele transformou todo aquele conhecimento que ele tinha e ele fala, todo conhecimento que eu tenho é como esterco. Né? Como esterco. Esterco é ruim? Depende. Coloca um pouquinho de esterco dentro da geladeira, não vai dar certo. Mas coloca o esterco na planta, ele vai fazer a planta crescer ainda melhor. Então, toda a nossa cultura, toda a nossa ciência, se colocado no local certo, dentro daquilo que é a orientação do Senhor, é maravilhoso. Mas nós temos que entender que tudo isso é secundário. O bom mesmo é estar na presença do Senhor. Um outro aspecto que eu também queria abordar com relação à criação, e o Senhor disse que era muito bom, quando nós analisamos do ponto de vista da salvação, né? Às vezes nós vamos falar para uma pessoa sobre a mensagem, sobre o Evangelho. A criação é um ponto central. E por quê? Porque a salvação é nós tomarmos lugar na história de Deus. E quando eu sei que Deus, ao escrever ao escrever sobre a criação, sobre a criação do mundo, ele escreveu sobre a minha história também. Eu faço parte desse mundo sobre o qual ele escreveu. E a salvação também tem outro aspecto, é eu participar da natureza divina. Porque se eu sei que eu sou imagem e semelhança do Criador, a natureza de Deus está em mim. Eu faço parte da natureza de Deus. Então, isso nos mostra que, dentro desse princípio, nós temos lugar na salvação do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, ele diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos, Romanos 8, 29. Nós somos imagem de Deus, nós somos imagem de Jesus, não é? À medida em que nós nos aprofundamos no conhecimento do Senhor, aprofundamos em intimidade, vivemos intensamente a bênção dele na nossa vida, a natureza de Deus está em nós. A natureza de Deus está em nós. E nós nos inserimos nessa história que nos é contada por Deus acerca da criação. Muito bem, dentro disso de que os pastores disseram, deixa só um texto aqui da palavra, Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E isso é uma coisa notória na palavra de Deus, que fala de Deus, da glória dele, do poder que emana dele. E veja só, Deus, na sua misericórdia, ele fez com que nós fôssemos, né, imagem, né, a imagem dele, nós somos feitos a imagem e semelhança dele, de um Deus tão poderoso, tão grandioso, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja só, ele não criou e deixou as coisas acontecerem, como nós falamos anteriormente, que é o que o deísmo prega, mas ele mantém tudo aquilo que ele criou, sustentando com a palavra do seu poder. Então, tudo que acontece, as leis físicas, a nossa existência, a vida, para ter a sua continuidade, ela exatamente ocorre porque está estabelecido assim pela palavra do seu poder. Uma coisa simples, por exemplo, a própria biogênese, né, pastor Rossetti, é o princípio biológico, né, de que para que um ser vivo ele exista,
Se ele existe é porque ele veio de um outro ser vivo pré-existente, de acordo com a sua espécie. Então, isso foi concebido por Deus, foi concebido pela sua palavra. O pastor Gideotti falava muito isso, a pedra não vira elefante, o macaco não vira gente, mas tudo que acontece, seja na biologia, seja no estudo do cosmos, ela exatamente ocorre dessa forma, porque foi estabelecido pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final, né, desse episódio. Vou pedir para que apenas o pastor Rosete faça as considerações finais. A expressão muito bom é uma expressão que nos chama a atenção e é um convite de Deus a nós olharmos o mundo, a criação, a natureza que nos cerca, também com os olhos de Deus. E quando vemos o mundo com o olhar de Deus, nós o encontraremos também muito bom. Essa era a forma que o salmista ele via o mundo. Quando lemos no Salmo 19, verso 1, ele diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando ele olhava, quando Davi ele olhava para o mundo, para o universo que estava à sua volta, nele ele via o reflexo da obra de Deus, né? A mão de Deus agindo, operando, sustentando, criando, renovando cada partícula do universo, porque ele via a beleza de Deus em cada partícula do universo. E podemos viver assim, e podemos ver também assim, quando a bênção de Deus está no nosso coração. Glória a Deus, maravilha. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Eduardo Rosete, até o próximo programa. A paz do Senhor a todos. Amém. Muito bom. Meus queridos, todos que estiveram conosco neste episódio, no próximo programa nós ainda falaremos a respeito da criação, mas será o nosso último episódio, digamos, dessa temporada. Falaremos a respeito do sétimo dia, que Deus ele reservou como ensino para nós a respeito da sua criação. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor Jesus.